Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Chapeuzinho Vermelho. Seu avô ligou, a minha mãe disse quando entrei em casa. A sua avó teve outra noite ruim e o seu avô precisa de ajuda. Eu nem tive tempo de tirar minha mochila antes que ela me emboscasse. Eu tenho mesmo que ir. Eu choraminguei. Sim, você tem que ir, Molly. Ela insistiu. Ele nos ajudou quando precisávamos. Agora precisamos ajudá-lo. Minha avó esteve confinada a uma cama nos últimos 5 anos. Até recentemente, minha mãe era quem ia ajudar meu avô sempre que ele ligava. Mas agora que eu tinha 16 anos, ela estava me obrigando a ajudá-lo. Tá bem. Larguei minha mochila no chão antes de voltar para fora para pegar a minha bicicleta. Meus avós moravam em uma fazenda na periferia da cidade, que era um passeio de bicicleta de 5 quilômetros para mim. Felizmente, eu só tinha que ir até a casa deles. Meu avô sempre me dava carona na caminhonete dele. Meu avô estava parado na varanda quando subi o caminho de cascalho. Ele acenou para mim quando me viu e eu acenei de volta. Oi, vovô. Cumprimentei enquanto encostava minha bicicleta na varanda. Mamãe disse que você precisava de ajuda de novo. Sim, ele admitiu. Desculpa continuar ligando pra vocês assim. Tá tudo bem, eu menti. Eu não me importo. Numa garotinha da sua idade, não deveria ter que lidar com essa merda, disse ele. Ele não teve nenhum escrúpulo em xingar perto de mim. Eu não sei por que sua mãe continua mandando você em vez de vir ela mesma. Acho que ela tá tendo dificuldade em lidar com tudo isso. Eu ofereci, como desculpa. A condição da minha avó piorou nos últimos meses, e era por isso que ela estava tendo tantos dias ruins ultimamente. Venha para os fundos e vamos conversar. Ele gesticulou para que eu o seguisse enquanto caminhava pela lateral da casa. Atrás de sua casa havia um grande celeiro que antigamente era usado para abrigar o gado que meus avós criavam antes da minha avó adoecer. Nada vivia nele agora. Segui meu avô até os fundos do celeiro, onde ele tinha uma lona estendida. Quando ele levantou a lona, eu engasguei. Puta merda, eu disse, depois de ver os 3 cadáveres mutilados que jaziam sob a lona. Puta merda de fato. Meu avô concordou. Ela realmente teve uma noite ruim. Declarei. Normalmente, quando minha avó tinha uma noite ruim, ela matava apenas uma pessoa. Isso geralmente era o suficiente para satisfazer a sua fome. Por que você acha que ela fez isso? Fiz um gesto para os corpos. Eu acho que o lobo dentro dela sabe que ela está morrendo e quer aproveitar o máximo o tempo que resta, explicou ele. Isso fazia sentido. Você comprou mais solda cáustica? Eu perguntei, enquanto pegava uma das pás encostadas no celeiro. Tava acabando, não tava? Da última vez em que eu estive aqui. O relatório da autópsia. Há casos que vêm e passam como se nunca tivessem acontecido. Há casos que ficam com você por anos por causa de sua natureza verdadeiramente horrível. E então houve este, aquele que me fez ir embora. O nome dela era Avery. Ela foi a 9ª vítima que encontramos, ligada ao mesmo agressor, mas por 2 motivos muito claros, ela foi a que mais nos marcou e nos fez abraçar nossas famílias um pouco mais forte quando chegamos em casa. Primeiro, ela era a única que não havia sobrevivido, até onde sabíamos. Segundo, ela mal tinha 7 anos, tornando-a a única criança em todo o caso.
No entanto, ainda tínhamos certeza de que a mesma pessoa era responsável, uma vez que a encontramos e fomos confrontados com a visão das lacunas sangrentas onde seus olhos deveriam estar. Assim como os outros antes dela. Eu me perguntei se sua pouca idade era a razão pela qual ela não sobreviveu. Seu pequeno corpo simplesmente fraco demais para sobreviver à tortura dele. Ou talvez ele estivesse preocupado que ela fosse forte o suficiente para nos guiar até ele, já que as vítimas antes dela foram reduzidas a cascas do que eram antes, não se comunicando de nenhuma forma, não importa o quanto tentássemos. Levei alguns minutos até encontrar forças para abrir a porta, e mesmo assim o fiz com muita relutância. Afinal, essa não era uma conversa que eu esperava ter. Honestamente, ainda me questiono se não teria sido melhor se eu tivesse simplesmente mentido. Lá dentro, seus pais estavam sentados, completamente destruídos, enquanto eu me juntava a eles com o relatório da autópsia em minhas mãos. Eles insistiram em ficar até que nosso legista terminasse seu exame. Não foi difícil descobrir o porquê. Eles queriam uma resposta para sua única pergunta, a única que importava. Ela sofreu? Olhei-os nos olhos, não encontrando nada além de derrota. Responde. O homem, o médico, falou, sua voz rouca de exaustão. Sua esposa permaneceu em silêncio, como desde que a conheci. Eu queria dizer a eles que aconteceu rapidamente, para oferecer a eles o menor conforto, mas fui obrigado a falar a verdade. Então eu expliquei a eles como o legista informou que seus olhos foram levados enquanto ela ainda estava consciente, como sua morte foi causada por perda de sangue, como ela provavelmente desmaiou um pouco antes de seu último suspiro, e todos os outros detalhes que eles pediram. Poucos minutos depois, ambos estavam chorando silenciosamente, e decidi que já tinham ouvido o suficiente. Mas a pergunta que eu mais temia me fez parar no meio do caminho. Eu deveria saber que o médico poderia ter se perguntado. Legista, ele sussurrou. Como ele sabia que ela estava consciente quando arrancaram seus olhos? Eu engoli em seco, lutando contra a náusea que senti desde que descobri. Ele os encontrou no estômago dela, senhor. Não grite com os bonecos. Jack tinha acabado de completar 7 anos, quando seus pais o trouxeram ao meu escritório. Um pouco temperamental, disseram. Aparentemente, o menino teve um ataque na escola quando perdeu um jogo e, como resultado, quebrou o nariz de seu competidor em uma onda de raiva. É um temperamento terrível. Os pais da outra criança concordaram em não exigir sua expulsão se, e somente se, conseguissem ajuda para ele. E assim, acabaram entrando em contato comigo. Bem, eu já havia trabalhado com muitas crianças com problemas semelhantes antes, mas, de alguma forma, Jack era especialmente, irritantemente, teimoso. Não havia trauma aqui. Apenas uma criança podre de mimada. Não ajudou em nada o fato de seus pais terem pouca fé na terapia, fazendo isso apenas para evitar ter que mudar de escola. Eu podia sentir o desdém deles quando eles o empurraram para dentro e voltaram para a sala de espera. Ainda assim, eu tentei. Eu realmente acreditava que todos mereciam cuidados honestos, especialmente aquelas mentes jovens, mas ele parecia determinado a tornar isso o mais difícil possível. Independentemente do que eu tentava, seu desrespeito simplesmente crescia. Perguntei se ele queria me contar sobre o incidente e recebi um grunhido. Eu perguntei a ele se preferia desenhar, e ele chamou isso, e eu, de idiota. Eu perguntei se ele preferia jogar um jogo, e ele murmurou, claro, vadia. Por fim, perguntei se ele preferia falar com Rupert, o boneco de terapia. Às vezes, falar com ele é melhor do que falar com um adulto, eu expliquei. Você pode dizer qualquer coisa a ele, mas lembre-se, ele odeia que gritem com ele. Para qualquer outra pessoa, soaria como um truque para incentivá-lo a se comunicar com calma.
Entretanto, eu sabia melhor. Infelizmente, isso desencadeou em mais um ataque, agarrando-se ao boneco, gritando e berrando, rugindo e gritando, tanto sons incompreensíveis quanto palavrões, que uma criança de sua idade definitivamente não deveria saber, simplesmente porque ele recebeu uma limitação. Melhor não gritar com ele, eu o lembrei com uma urgência sutil, mas sem sucesso. Levaria mais 20 minutos para seus pais levá-lo embora, expressando em voz alta suas queixas o quanto faziam. Nesse ponto, isso não me incomodava mais. Eu sabia que o destino deles estava selado. Apenas 20 horas depois, vi o rosto gordinho de Jack no noticiário. Família de 3 pessoas atacada em sua própria casa. Criança de 7 anos é a única sobrevivente. Eles descreveram a cena preocupante em detalhes, como o Sr. e a Sra. Smith foram encontrados massacrados, como as cordas vocais de Jack foram irremediavelmente danificadas e ele teve sorte de estar vivo, acrescentando que o menino havia escrito a palavra boneco várias vezes, causado pelo choque, aparentemente. Eu sabia a verdade. Sempre levava Rupert comigo. Pelo menos, ele vai ficar quieto agora, eu murmurei, olhando para o boneco. Mas eu gostaria que você pudesse realmente fazer um pouco do trabalho sujo. Sabe, bonecos de terapia odeiam ter que ouvir gritos. E eu também. Nós a forçamos a discursar no seu próprio funeral. Um momento antes fim do elogio fúnebre, o corpo da minha tia estremeceu e sua boca se abriu. Suas bochechas incharam. Um caroço desceu por sua garganta como um rato através de uma cobra. Seu peito se expandiu, depois sua barriga. Seus dedos das mãos e dos pés se mexeram. O corpo se endireitou com um som semelhante ao de gelo quebrando. Se ajoelhou, ajustando os sapatos pretos de verniz. Com os braços bem abertos para se equilibrar, ela lentamente se levantou. O cadáver endireitou o vestido e abotoou alguns botões desalinhados perto do colarinho. Ela caminhou até o púlpito. Ela agarrou o padre pela garganta, arremessou-o com tanta força do altar que ele rolou até metade do corredor. Ela ajustou o microfone para sua altura e gritou em protesto. Ela olhou para a multidão, os olhos brilhando à luz das velas. Agora, olha, não quero incomodar, mas eu tenho algumas reclamações. Por exemplo, ela apontou para o próprio rosto. Quem fez isso? O filho de 5 anos de alguém? Eu pareço a Annabelle. As flores são cafonas, o incenso é excessivo. Alguns de vocês não deveriam nem ter sido convidados. O padre estava ficando azul, com falta de ar. Mas o pior é esse discursinho. Chavões genéricos ditos por um estranho. Nenhuma menção ao meu artesanato em macramê, ou minha campanha incansável para despolitizar as nossas escolas. Você ousa me reduzir a uma esposa e mãe amorosa? Faça-me o favor. Ela rosnou. Algumas garotas cochichavam entre si. Ela olhou e elas congelaram. Ela se inclinou sobre o púlpito, o olhar varrendo todos nós. E antes de você cuspir essa porcaria de "você deveria ter deixado avisado", o ponto é que vocês deveriam saber. Vocês deveriam ter se importado. Por que vocês nunca conseguem acertar? Ela parecia estar à beira das lágrimas, mas estava morta demais a chorar. Ela suspirou, ajeitou o colarinho novamente. Bem, ela disse, eu vou ter que dar o discurso eu mesma. Alguma objeção? Ficamos sentados em silêncio. Eu, Catarina Macedo, ela começou, amava a vida de uma forma que nenhum de vocês ousaria. Sim, eu ouvi vocês dizendo isso. Pelo menos ela não está mais sofrendo. Como se isso importasse. Como se não valesse a pena estar viva. Ela o tirou de nós como um fio, uma fonte de vida intangível. Nossos rostos enrugados
em tempo real. Ossos quebradiços, anos de dores comprimidas em segundos. Ela gritou: "Como ousam sobreviver a mim? Como sonâmbulos. Eu amei cada respiração que dei. Suspiros, respiros, hiperventilação." Nossos quadris quebraram. As panturrilhas incharam. Os dentes apodreceram em gengivas sangrando. Eu até amei minhas últimas respirações, embora elas absorvessem fluido de meus pulmões, e me afogou. Pouco a pouco. Cada uma delas. Ela ofegou. Olhou para nós com uma expressão de arrependimento crescente. Ela nos amava. Claro que amava, ela explicou. Ela sabia que era difícil às vezes. Ela tentou controlar isso. Mas a morte era tão confusa. Ela só queria se expressar. E era tarde demais. Nós desmoronamos em pó, não mais zombando dela com nossa sobrevivência descuidada. Ignore os gritos vindos da floresta. Não importa o quanto eles se pareçam com seus entes queridos perdidos, qualquer pessoa por aqui vai te dizer isso. Você especialmente não os segue no denso crescimento dos pinheiros. Se você fizer isso, está tudo acabado. Ou então é o que eles dizem. Layla realmente deveria saber melhor. Ela também cresceu aqui, na sombra daquela floresta. Talvez, depois de tantos anos longe, ela tenha esquecido. Eu não tinha percebido que ela caminhava até a fronteira todas as noites, falando com eles em voz baixa, até 2 noites antes de partirmos, quando ela saiu enquanto eu ainda estava acordado. Eu tive que segui-la. É a mamãe. Ela se virou para olhar para mim, com tanta dor em seus olhos, mas sua voz... Calma. Ela tá me chamando desde que chegamos aqui. Se não fosse pelo funeral, nunca teríamos voltado para nossa cidade natal. Não tínhamos boas lembranças, restando apenas um punhado de nossas famílias, muito teimosas ou presas em suas garras para partir. Então, lá estávamos nós. Layla em seus pijamas, o pé pairando perto do solo preto profundo, onde a floresta começava. Eu não poderia mentir para ela, dizendo que não foi Nasrin que ela ouviu. Os olhos de Layla estavam vidrados quando ela se virou para mim. Estendi a mão para pegar a mão dela, mas ela escorregou por entre meus dedos quando ela deu um passo para o outro lado. Eu não tinha certeza do que esperava. Ela desaparecer na névoa? Ser arrebatada? Mas ela apenas serpenteou pelos pinheiros freneticamente. Eu nem parei para pensar. Não havia nada para pensar. Eu corri atrás dela. Ela estava parada quando a alcancei, focada em algo à distância que eu sabia que não devia olhar. Eu a peguei. Ela não ofereceu resistência. Nenhum de nós voltou a dormir. Só nos sentimos à vontade quando o dia seguinte passou sem intercorrências. Deitamos na cama em silêncio naquela última noite, o carro alugado, embalado e pronto para o nosso voo no meio da manhã, ouvindo a tempestade. Eu me perguntei se ela também ouviu. Os sons de passos ao longo do beiral íngreme acima de nossa cabeça, sincronizados para que quase se misturassem com o tamborilar da chuva. Ela agarrou a minha mão na escuridão, confirmando que, de fato, ela tinha. Ficamos poucos dias na cidade. Nós escapamos desse lugar. Não éramos como tantos outros que permaneceram, passaram suas vidas inteiras aqui. Talvez além disso também. Uma janela rangeu aberta em protesto. Tínhamos uma vida juntos em todo o país, em um minúsculo apartamento onde cada noite não era preenchida com gritos distantes de dor, miséria e convite. Era uma pena que morreríamos aqui, afinal. O cheiro da chuva enchia a pequena cabana. Ouvi-o cair no linóleo da cozinha. Estávamos
tão perto de deixar esse lugar. Em vez disso, nós, como tantos antes de nós, nos tornaríamos apenas mais duas vozes, clamando na floresta. O espelho de vidro do mar. Todas as manhãs, a viúva caminhava pela praia, recolhendo os vidros do mar que cobriam a areia branca. Ela encontrou consolo nos cacos, pois assim como as bordas macias e polidas do vidro, também era a sua dor. Suas dores agudas, entorpecidas pelo fluxo e refluxo das marés do tempo. Ela tinha um projeto em mente, um grande espelho nascido dos fragmentos esquecidos do mar. Uma homenagem ao seu falecido marido, que foi reclamado pelas profundezas do oceano. À medida que o espelho tomava forma, um mosaico de memórias brilhava ao sol da manhã, lançando uma dança de cores ao redor de sua casa, dando vida ao silêncio. Seu projeto, ao que parecia, foi um sucesso. Ansiosa para testemunhar os frutos de seu trabalho, ela deixou seus olhos mergulharem no reflexo. Para sua surpresa, em vez de sua própria imagem alegre, ela viu seu marido, vivo e intocado pelo tempo, de pé em sua casa compartilhada, um espectro no espelho de vidro do mar. Olhando mais de perto, ela ouviu estender a mão para uma foto deles, seus dedos traçando seus sorrisos congelados. "Eu sinto a sua falta, Ana", ele disse, a sua voz um sussurro suave. "Eu queria que você estivesse aqui." Naquele momento, uma compreensão arrepiante caiu sobre ela como uma onda. Ela não era uma viúva de luto. Ela era uma esposa perdida. O espelho não era uma homenagem à memória do marido, mas uma janela para uma vida que não era mais dela. Através do vidro do mar, ela viu sua própria ondulação fantasmagórica, um lembrete gritante da maré que a havia levado. O menino no poço. "Fique longe desse velho poço, tá me ouvindo?" A mãe de Bob disse, com uma seriedade em seu tom e aquele olhar muito familiar de preocupação em seu rosto. "Eu não vou, mãe, prometo." Bob mentiu antes de sair em sua bicicleta. Nuvens espessas começaram a se formar no céu, enquanto Bob cavalgava por uma trilha de terra que levava à floresta. Ele continuou cavalgando por 20 minutos antes de finalmente avistá-lo. Assim que os primeiros pingos de chuva começaram a cair. O velho poço de pedra ficava no centro de uma névoa que se acumulava lentamente a partir do solo coberto de folhas. Bob deitou sua bicicleta no chão. Então, ele foi em direção ao poço. Aproximar-se do poço parecia estranhamente peculiar, como se algo tivesse mudado. Os sons da natureza diminuíram até o silêncio. Nada além da forte chuva batendo nas copas das árvores podia ser ouvida. O poço era ameaçador, agourento e aterrorizante ao mesmo tempo. Isso fez Bob questionar por que ele queria dar uma olhada em primeiro lugar. Por que ele se aventurou sozinho na floresta? Ele decidiu dar uma olhada rápida e depois ir embora. Ele só queria saber por que todo mundo estava com tanto medo desse poço. Afinal, era só um buraco idiota no chão. As histórias eram apenas isso. Contos inventados para assustar crianças. Não havia nenhum menino no poço, e quem diz que o viu provavelmente é apenas alcoólatra ou viciado em drogas, provavelmente alucinando todo tipo de merda estranha. Muito menos um menino que supostamente se afogou no poço em 1805. Bob
não acreditou em nada daquilo. Assim como ele não acreditava em Papai Noel. Ele iluminou o poço com a lanterna do telefone, mas não parecia penetrar na escuridão. Era como se a luz estivesse sendo devorada pela própria Ungoliant. De repente, a voz inconfundível de um menino ecoou do poço, escondida atrás de um espesso véu de sombra. Me ajuda! Bob deu um pulo ao ouvir a voz e recuou de medo. A voz no poço lamentou mais uma vez. Por favor, me ajuda! Quem tá aí? Bob gritou, a sua voz trêmula. Só me alcança e me puxa para fora. A voz respondeu. Bob se aproximou lentamente do poço mais uma vez e olhou para baixo. Ele ainda não conseguia ver nada. Apenas se abaixa e me puxa para cima, por favor. Algo estava se movendo lá embaixo. Ele podia ouvir a água abaixo espirrando. O instinto disse a Bob para correr, mas ele não o fez. E se fosse algum garoto preso lá embaixo? Ele não podia simplesmente deixá-lo morrer. Ele relutantemente estendeu a mão para dentro do poço. É muito fundo, eu não consigo alcançar a sua mão, disse Bob. Não, mas eu posso alcançar a sua. Antes que ele pudesse reagir, Bob foi arrastado, gritando para as profundezas escuras e aquosas. Todos os esforços de busca não resultaram em nada, mas alguns afirmaram ter ouvido uma nova voz ecoando do poço. Disseram que ela chorava, chamando por sua mãe. Uma idade complicada. Parecia que havia um holofote em mim enquanto eu arrastava uma criança gritando pelo shopping movimentado. Corri para o elevador aberto mais próximo sem fazer contato visual com nenhum dos outros compradores, mas mesmo assim, o pânico vibrou em meu peito quando senti seus olhos em mim. Meu estômago caiu e as lágrimas brotaram de minhas pálpebras quando a porta começou a se fechar. Eu só preciso tirá-la daqui. Eu fiquei surpresa quando as portas se abriram. Dentro do elevador, uma senhora de rosto bondoso me chamava para entrar. Dia difícil, hein? Ela perguntou com um sorriso. Ela definitivamente não queria sair do parque comigo. Eu respondi de volta com um sorriso triste. Conversamos por mais alguns minutos, fingindo que não havia nenhuma criança gritando entre nós enquanto o elevador descia para o estacionamento. Que bom que você a trouxe para o parque coberto. Embora às vezes seja tão triste, a maioria dos pais que eu vejo lá estão apenas com a cara nos seus telefones, completamente perdidos. Eu concordei com ela. Era tão difícil ver as crianças completamente sem supervisão. Tudo pode acontecer. Quando as portas se abriram, ela me deu um tapinha no braço. Você está fazendo um ótimo trabalho. Essa é uma idade tão divertida, mas também tem partes complicadas. Aguenta firme, mamãe. Eu deixei as lágrimas encherem meus olhos enquanto agradecia e nos separamos. Os gritos diminuíram quando chegamos ao meu carro, mas seus olhos tranquilos me fitaram com medo enquanto eu saía do estacionamento. Lembrei-me do parque coberto. Todos aqueles pais desatentos e crianças sem supervisão. Tudo pode acontecer. Meus olhos caíram sobre a pequena e trêmula garota no meu banco de trás. Eu me perguntei se a mãe dela já havia tirado os olhos do telefone. Eu vou ser sacrificado por um culto demoníaco. Senhor das Trevas, oferecemos este sacrifício humano, um fruto de carne para sua colheita. Eu queria gritar, mas a minha boca estava amordaçada. Suando, tremendo, lutando contra as correntes que me prendiam, eu podia ver figuras vestidas, envoltas em um veludo carmesim escuro, colorido como sangue. Eles usavam capacetes de caveiras de animais sobre o rosto, escondendo o fato de serem humanos. Contei 1, 2, 7 deles. Nós nos reunimos nesta sua catedral escura para oferecer este presente.
A minha visão estava turva, pois apenas sangue inocente pode eliminar a sua sede. A última coisa que me lembro é que estava conversando com uma garota fofa que conheci em um bar e então ficou tudo nebuloso. Agora consegui desacelerar a minha respiração, onde podia ver claramente. Havia luz das velas vermelhas que ocupam toda a sala. Vermelho, como sangue. Vermelho, como suas vestes. Era tudo vermelho. Pedras escuras revestiam a sala. O sermão doentio parou. O líder do culto se moveu, revelando um altar de pedra. Eu me senti ser levantado do chão. Não resisti. 2 das figuras vestidas me ergueram, me mantendo imóvel. Eles então me jogaram no altar de pedra e me seguraram. Procurei por alguém que pudesse me ajudar, alguma maneira de escapar. Então eu ouvi o rosnado. Pela primeira vez na minha vida, eu tremi. Arrepios por cada membro e parte do meu corpo. Era profunda, cultural, pura maldade. Eu olhei para frente e para trás, esperando encontrá-lo. E lá estava, os olhos vermelhos da escuridão no final da sala, me encarando. Cada instinto que eu tinha dizia que era assim que eu morria. Deitado, desamparado, impotente contra esse antigo mal. A criatura, lentamente, revelou seu rosto. O que só posso descrever como um enorme cão infernal mostrou suas presas cruéis, pronto para me devorar. Aproximava-se cada vez mais, elevando-se sobre o altar. Eu não tinha como escapar. Até as mãos das figuras vestidas tremiam enquanto me prendiam. Agora, removam a sua mordaça para que ele possa saborear os gritos de agonia. Algumas pessoas dizem que você obtém força sobre-humana ao enfrentar a morte. Outras dizem que obtém clareza mental suprema. Uma vez que minha mordaça foi removida, eu gritei: "Eu ofereço esses 7 como sacrifícios para você." Feito, rosnou o demônio. O líder lamentou: "Espera, não, nós invocamos você." Não. Com uma rajada de dentes e garras, o demônio instantaneamente despedaçou uma das figuras vestidas que me seguravam. Cego pelo sangue que espirrou em meu rosto, só podia ouvir gritos de terror dos membros do culto no que pareceram apenas momentos. Tinha acabado. Eu abri meus olhos para encontrar os enormes pontos vermelhos do demônio me encarando. Nosso pacto está selado. Nenhuma resposta veio de mim. Mas no fundo, eu sinto como se tivesse trocado apenas um inferno por outro. Eu trabalho no drive-thru para me sentir bonita. Bem-vindo ao Burger Shack. Como podemos te servir hoje? 100 nuggets de frango pra mim e pros meus amigos. E não se esquece do molho. Ok. Ei, a sua voz é sexy. Obrigado. O seu total é 28,47. A melhor parte do meu dia são os 30 segundos que um carro leva para ir da caixa de voz até a janela. Por esse curto período de tempo, entre ouvir a minha voz e ver o meu rosto, eles imaginam que eu sou bonita, mas sempre termina do mesmo jeito. Puta merda, ela é deformada? O que ela é? Foi queimada viva? Aqui está o seu pedido. Eu digo, e eles vão embora antes que eu possa dizer: tenha um bom dia. O olhar em seus rostos, quando eles me veem, me deixa triste, mas aqueles 30 segundos em que eles me acham bonita significam tudo pra mim. Bem-vindo ao Burger Shack. Como podemos te servir hoje? Eu vou querer a sua voz, por favor. Como? Eu pago por isso. Vá até a janela. Qual é o problema desse cara? Quando ele estaciona, eu abro a janela. Eu não entendi, você quer a minha voz? Eu posso te deixar bonita, mas em troca, eu quero a sua voz. O que você diz? Nós temos um acordo? Tá bom, senhor, o que você quiser. Ele estala os dedos
e minha garganta parece que está sendo espremida. Tenho que sair do drive-thru para ir ao banheiro pegar água. Depois de tomar um grande gole da pia do banheiro, me olho no espelho. Eu quero gritar, mas nenhum som sai. Eu sou bonita, quero dizer. Eu tô incrivelmente linda. Imediatamente vou ao meu gerente com um bilhete dizendo: eu perdi a minha voz, preciso passar o dia em casa. Brock, meu gerente, fica chocado com a minha transformação, mas diz: nossa, eu levo você para casa. Ele nunca se ofereceu para me levar em casa. 1 ano e meio trabalhando no Burger Shack e eu caminho sozinha, ida e volta a cada turno. Eu pulei em seu carro, emocionada. Preciso mudar minhas fotos de perfil. Eu nunca postei uma selfie antes. Então, Brock estacionou o carro a 2 quarteirões da minha casa e desligou o motor. Sabe, ele disse, eu consigo ver você sendo uma gerente na lanchonete. Ele desafivelou o cinto de segurança, mas todas as promoções têm que ser aprovadas por mim. Ele colocou o braço em volta do meu assento. Tudo que preciso é de um pouco de motivação e eu posso fazer isso acontecer. Tento dizer não, mas as palavras não saem. A minha voz se foi. Eu balanço minha cabeça vigorosamente. Querida, eu não vou aceitar um não como resposta. Eu quero gritar, mas não posso. Fecho os olhos com força e, quando os abro, eu estou de volta ao drive-thru. O que você diz? Nós temos um acordo? Eu tô bem do jeito que eu tô. Eu digo, e amo ouvir a minha voz. Ele acelera e vai embora, antes que eu possa dizer, tenha um bom dia. Eu tenho medo da minha filha. A minha filha de 5 anos é uma linda garotinha, mas recentemente ela exibiu um comportamento perturbador. Eu não quero admitir isso porque não tenho certeza se isso é resultado da minha má educação. Eu sou uma mãe solteira e tentando o meu melhor, mas às vezes a minha linda filha Hailey me preocupa. À noite, ela grita e arranha as paredes. Durante o dia, ela me conta sobre sua vida passada em que teve 2 pais e um irmão. Eu estou me perguntando se é o que ela realmente quer e por isso inventa essas histórias. Isso me assusta, mas frequentemente ela não me deixa tocá-la e me diz que não sou sua mãe de verdade. Isso absolutamente parte o meu coração. Sei que é uma coisa terrível de se pensar, mas eu estou começando a me arrepender de tê-la sequestrado. O inferno é uma sala de espera. Eu morri anos atrás. Infelizmente, Satanás ainda não arranjou tempo para mim. Então, estou apenas esperando em sua sala de espera. A tinta da parede parece vômito. Tenho certeza de que o próprio diabo escolheu a cor mais terrível que pôde encontrar. O ar é espesso e tudo é chato. Tão chato. Outros fantasmas também estão por aí, olhando para o abismo, já meio desintegrados. A maioria deles são idiotas maldosos que não fazem nada além de reclamar de suas vidas anteriores. Nunca foi culpa deles, é claro. Sim, claro, Margaret. O diabo fez você bater no seu filho de 6 anos com um cano de metal. Exatamente, Tommy. Você não teve escolha. Você simplesmente tinha que deserdar a sua filha por ser gay. Você é a verdadeira vítima aqui, Werner. Seu próprio pai te machucou, então é claro que você fez o mesmo com seus filhos. Você não sabia o que era amor. No fundo, vocês são todos boas pessoas. Como se alguém comprasse essa merda. Eu não sou como eles. Eu sei que eu mereço estar aqui. Sempre fui uma bruxa rancorosa, uma mãe abusiva, uma esposa infiel. Mas eu amava o meu Henrique, do meu jeito de merda. Eu me importo com ele o suficiente para ficar feliz por ele não ter se juntado a mim.
Ele era um bom homem. Tentava ser, pelo menos. Eu, por outro lado, mereço ser torturada. Mas não mereço olhar para aquele verde terrível nem mais um segundo. A esse respeito, eu sou como os outros fantasmas. As paredes nos enlouquecem com o tempo. Eu aperto meus olhos fechados. Senhora Rosenthal, você ainda não pode dormir. Rosna um demônio. Eu estremeço. Você e os outros convidados vão jogar charadas em 5 minutos. O demônio usa uma voz cantante que me dá arrepios. Vai ser muito bom. E assim, passo meus dias aqui. Uma semana parece um ano. Um ano parece uma eternidade. Vejo os fantasmas enlouquecerem um a um. Os demônios não se importam ou ficam com uma alegria silenciosa ao nos ver vacilar. Mas eu persevero. Eu estou dividida entre a impaciência e o pavor. Eu quero seguir em frente. Eu quero que os demônios e os fantasmas e as paredes terríveis desapareçam. Mas se até a sala de espera é tão terrível, como será o próprio inferno? Às vezes, rostos do passado me visitam. Eu sei que eles não são reais. Eu digo isso a eles. Eles ficam bravos, eles gritam muito. Mas essa manhã, uma pessoa muito real veio me buscar. Olha, senhora Rosenthal. O demônio estava sorrindo, tão brilhantemente que eu podia ver todos os seus dentes brilhantes. Seu marido vai dividir um quarto com você. Henrique também sorriu. Aquele sorriso bobo e adorável. Ele não tinha ideia do que estava vindo para ele quando o assistente de Satanás bateu palmas com as luvas. Bem-vindo. Estamos muito felizes por você fazer parte do Asilo São Miguel. O problema dos filmes de zumbi. Henry nunca entendeu por que os personagens nos filmes de zumbi sempre corriam tão freneticamente das hordas. Ele supôs que automaticamente entravam no modo de sobrevivência, mas seria mais fácil sucumbir, não seria? Especialmente se, como em Guerra Mundial Z ou Extermínio, a transformação fosse rápida e, em seguida, você virasse um zumbi. E aí, não teria nada a temer. A namorada de Henry, Mia, amava filmes de zumbi. Ela gritava e agarrava o braço dele, se aproximando tanto que ele podia sentir seu coração acelerado. Mas ela se afastava irritada quando Henry zombava. Eu simplesmente deixaria eles me morderem e me juntaria a eles. Esse é o problema dos filmes de zumbi, sabe? Tem uma saída fácil e ninguém aproveita. Tem muito mais coisas que você não sabe sobre zumbis, idiota. Mia revirou os olhos. É claro que é melhor correr. Eu deixaria você correr, querida. Henry provocou. Mas eu ficaria e só seria um zumbi. Quando os primeiros relatos de necronose surgiram nas notícias, Mia ficou aterrorizada. Mas Henry ainda zombava. Eles são lentos. Até um bebê conseguiria correr mais rápido do que eles. Mas eles não param, mesmo quando você corta as cabeças fora. Mia se preocupou e tá se espalhando rápido. Quando surgiu a necronose B, um mês depois, Henry ainda zombava. Não adianta tentar correr. Essas criaturas agora têm muita velocidade. É sério, Henry. Agora eles estão em todo o nosso condado. Mia entrou em pânico. Ela estava colocando comida e roupas de qualquer maneira em uma mochila, enquanto Henry ria e provocava. Fica aqui e seja morto se quiser. E ela saiu, correndo pela porta. Dessa vez, Henry não zombou quando viu Mia novamente. Ela veio cambaleando pelo quintal, onde ele estava tentando pegar um sinal de celular. A droga da internet parecia estar fora do ar. E ele olhou surpreso para o rosto ensanguentado dela. A bochecha rasgada irregularmente, dentes rangendo enquanto ela se jogava nele. Ela o mordeu, com força, em seu osso da clavícula. E foi então que Henry entendeu por que as pessoas corriam nos filmes de zumbi. A dor era ardente, percorrendo todo o seu corpo. Ele sentiu seu cérebro pulsando, mudando, expulsando tudo o que havia sido Henry, e um estranho furiosamente faminto assumindo o controle.
Seus olhos pareciam que iriam explodir. Seus músculos se contraíram, convulsionaram e forçaram seus membros para frente. Era uma agonia. E ele estava consciente. O vírus assumiu a maior parte de seu cérebro, mas o suficiente de Harry restava para sentir isso e ficar horrorizado com o que estava se tornando. Ele olhou para o que, apenas uma semana atrás, era Mia, e viu que ela também sabia o que estava acontecendo com eles. Com os dois. Ele não imaginava que estaria ciente de que era um zumbi, ciente de estar preso, impotente em seu próprio corpo. Ele esperava que o que restava de sua parte do cérebro morresse antes que ele começasse a apodrecer e sentisse isso. Agora, ele entendia por que as pessoas corriam nos filmes de zumbi, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa sobre isso. Eu contei para o meu crush como eu me sentia. Há quanto tempo? Ela disse, de olhos arregalados. Desde o 6º ano, eu sussurrei. Seu sorriso torto se abriu. Ela é tão linda. Foi a conversa mais longa que já tivemos. Seus belos olhos verdes fixaram nos meus. Suas lágrimas começaram a cair. As sirenes ecoaram ao longe e seus olhos se voltaram para o lugar de onde vinham. Por favor, ela sussurrou suavemente para mim. Eu espero que não seja tarde demais. Ela implorou. Revirei os olhos e sorri. Comecei a enxugar as lágrimas do rosto dela, ainda com sangue nas minhas mãos. Você já gostou de mim alguma vez? Perguntei. Sim. Ela respondeu quase imediatamente. Mentira. Uma garota como você nem ao menos me notaria. Eu retruquei. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela segurou minhas bochechas e me beijou, deixando nossos lábios vermelhos de sangue. Você sentava atrás de mim nas aulas de inglês e matemática. Você sempre comia Oreo. Você não é o único com uma paixão, Marcos. Ela disse, agora com lágrimas escorrendo e olhos suplicantes. Meu rosto estava chocado. Parte de mim desejava que eu estivesse certo. Tornaria tudo isso muito mais fácil para mim. Mas o amor em seus olhos me dizia que ela estava falando a verdade. Mas era tarde demais. Olhei para os meus colegas de classe. A maioria feridos, chorando ou mortos. As sirenes estavam aqui. Eu podia ouvir a polícia invadindo a escola. Por favor, Marcos, eles estão aqui. Por favor, fica comigo. Ela disse, enquanto segurava meus ferimentos. A minha cabeça repousava em seu colo, enquanto estávamos deitados no chão ensanguentado da sala de aula. O sangue começou a encher meus pulmões, mas eu sorria. Eu levei um tiro por ela e contei a ela como me sentia no mesmo dia. E além disso, ela sentia o mesmo. Minha esposa perfeita, minha linda filha, bebê. Amor à primeira vista é real. Eu sei porque aconteceu comigo. Eu era calouro no ensino médio quando a vi e soube que a amaria para sempre. Namoramos durante todo o ensino médio e a faculdade. Quando nos formamos, nos casamos. Éramos jovens, mas queríamos ter um filho. Ela engravidou antes mesmo de terminar a lua de mel. A gravidez foi fácil para ela e, de alguma forma, o parto também foi tranquilo. Mas no dia em que peguei minha filha nos braços, a minha esposa mudou. Eu já tinha ouvido falar de depressão pós-parto, mas isso era extremo. Foi instantâneo. Mesmo no hospital, ela se recusava a segurar a nossa filha. Ela se recusava a alimentá-la. Dá a fórmula para ela, ela dizia. Eu rezava para que fossem apenas hormônios. Eu nunca me senti tão bem. No dia em que minha filha nasceu, eu também mudei.
Sabia que minha vida inteira seria dedicada a dar a ela uma boa vida. Os dias passaram, e então semanas. À noite, quando nossa filha chorava, era eu quem a consolava. Eu trocava suas fraldas, a alimentava com a mamadeira. Minha esposa sempre estava perto das lágrimas. Ela se recusava a reconhecer a existência de nossa filha. Até que um dia, eu ouvi nossa filha chorando. Ela deve ter acordado de uma soneca. Eu fui até o quarto. Minha esposa estava de pé sobre ela, pressionando um travesseiro em seu rosto, tentando sufocá-la. Corri até a minha esposa e bati em suas mãos, afastando o travesseiro. Eu nunca vou esquecer o olhar que ela me deu. Ela saiu furiosa, chorando. Não me escapou que era a primeira vez que eu tinha sido agressivo com a minha esposa, se é que essa palavra faz sentido aqui. Eu fiquei no quarto da minha filha, segurando firme o travesseiro para protegê-la até tarde da noite. Então, saí e verifiquei a minha esposa, que estava profundamente adormecida em nosso quarto. De volta ao corredor, olhei para as duas portas, a da minha esposa e a da minha filha. Decidi que uma delas teria que ir embora. Minha esposa perfeita nunca seria feliz enquanto nossa filha estivesse viva. A minha linda filha nunca teria uma vida satisfatória se sua mãe quisesse vê-la morta. Adoção? Divórcio? Nenhum deles resolveria isso. Não resolveria de verdade. Não se eu quisesse recuperar a minha vida feliz. Eu precisava acabar com isso hoje à noite. Eu peguei o travesseiro firmemente em minhas mãos, entrei silenciosamente no quarto e a sufoquei. A Fazenda de Porcos. Eu acabei de voltar da delegacia depois de 12 horas. Culpa minha mesmo. Nunca fui tímida em falar mal daquele idiota do Glenn. Ele tá desaparecido há 2 semanas agora e eu não tô triste com isso. Olha aqui, Jesse, disse o Dolo. Todos nós sabemos que você tinha problemas com seu genro. Foram 12 horas de perguntas e insinuações. Eu disse a ele, xerife, eu sou uma fazendeira de porcos de 1,5 metro de altura. Eu nem consigo enfrentar um leitão numa briga. E você acha que eu acabei com aquele imprestável? Imprestável é um elogio. Ele era um valentão violento. Eu tentei tirar a minha menina dele tantas vezes, mas ela estava tão machucada e subjugada, literalmente, que até o defendia. Defendia o cara que bebia todo o salário dela, o homem que negava na minha cara que tinha problemas. Estranho que minha filha e meu netinho ficavam tão desajeitados apenas quando ele tomava pílulas ou bebida, nunca em outra hora. Eu implorei para que ela o deixasse, mas ela não quis. Eles moravam na minha propriedade, então eu via tudo, apesar das negações. Eu via os hematomas dela, via os pequenos hematomas do bebê Tyler. Meu marido, Jeb, não tinha tanta certeza de que Glenn era um canalha. Não como eu tinha. Mas ele também não era muito diferente. Nunca quebrou nenhum osso meu, a menos que coração tenha ossos. Tivemos bastante disso em nosso casamento. Eu sinto falta dele às vezes. Eu sabia o que aconteceu com Glenn, mas não o matei. Eu não menti sobre isso. Eu o encontrei vagando pela fazenda um dia, vindo da casa dele, bêbado como um gambá. Não era incomum, disse a ele para ficar longe dos meus porcos. Ele tinha mania de tentar montar a grande Bela quando estava embriagado. Ela é minha favorita, e nunca vamos comê-la. É uma porca Yorkshire, enorme, amigável. Jeb tinha marcado ela para Páscoa em 1 ano, mas isso nunca aconteceu. Encontrei Glenn na fazenda novamente algumas semanas atrás. Devia estar bêbado novamente e desmaiou. Desmaiou no cercado da Bela. Talvez ele tenha batido a cabeça, talvez houvesse sangue. Bela já tinha começado a devorá-lo quando eu cheguei. Nada que eu pudesse fazer àquela altura. Você sabia que porcos podem comer um ser humano inteiro, com ossos e tudo, mas eles não gostam muito de cabelo ou dentes. Mas isso é fácil de se livrar. Não se preocupe com a Bela, ela vai ficar bem.
já aconteceu antes, alguns anos atrás, pouco antes da Páscoa. Atenção, clientes. Disse uma voz masculina pelo alto-falante. Por favor, vão para o fundo da loja imediatamente. Para os fundos da loja? Sussurrei para Daniel. Eles não querem dizer para frente da loja para pagar nossas coisas? Eram 8h50 da noite, 10 minutos para a hora de fechar. Trouxemos nossos 2 filhos para uma excursão noturna no Walmart na esperança de gastar um pouco de energia. Em vez disso, eles apenas tiveram acessos de raiva por novos Legos e Hot Wheels. Foi um desastre. Mas, aparentemente, o desastre estava apenas começando. Por favor, vão para o fundo da loja imediatamente. A voz repetiu acima. Isso não é um teste. Eu olhei em volta, mas os outros compradores estavam tão confusos quanto eu. Uma velha senhora olhou para o teto, franzindo o rosto. Que merda é essa? Uma mulher de cabelos escuros perguntou ao namorado, empurrando um carrinho cheio de suprimentos de jardinagem. Você não ouviu? Um homem mais velho disse, inclinando-se sobre o seu carrinho de água engarrafada e comida enlatada. Estamos em um alerta de tornado. Um chegou em Saurville. Um tornado? Definitivamente estava chovendo lá fora. Eu tinha visto as nuvens negras rolarem do leste antes, mas não parecia tão ruim. Não fique ao ar livre. Repito, não fique ao ar livre. Houve uma pausa. Então, uma explosão de som, quando todos começaram a se mobilizar. Carrinhos rolando, vozes em pânico, pés batendo no chão. Não, isso não pode estar acontecendo. Corri pelo corredor de brinquedos, Tucker em meus braços, Daniel e Jackson me seguindo. 3 curvas em zigue-zague e chegamos à área de eletrônicos. Olhei para as TVs na parede e imaginei nós 4, esmagados debaixo dela. Fique longe de janelas e portas. A voz continuou no alto-falante. E não tentem sair da loja. Isso é seguro aqui? Daniel balançou a cabeça. Não, grandes áreas abertas não são boas. Eu vou verificar lá atrás, ver se tem alguma sala de descanso ou algo assim. Você fica aqui, ok? Eu balancei a cabeça. Com os braços tremendo, me sentei no chão, entre 2 prateleiras de videogames. Tucker chupava sua mamadeira em meus braços, enquanto Jackson começou a rir. O tornado vai atingir a loja e tudo vai voar bem rápido? Ele perguntou com um grande sorriso estúpido no rosto. Um tornado. Um tornado da vida real. Como você vê nos filmes, devastando toda a cidade. Era tão surreal. Nós éramos de Nova York, transplantados para Indiana há apenas 6 meses. Eu nunca estive em um tornado. Apenas assisti toda a minha vida. Daniel voltou a aparecer. Tá tudo trancado, ele disse ao se juntar a mim no chão. Mas escuta, Fairview é uma cidade grande. As chances de atingir esse Walmart, eu acho que vamos ficar bem. Eu nunca deveria ter nos trazido aqui. Você não sabia, nenhum de nós sabia. Ele passou o braço em volta de mim. Eles deveriam ter nos avisado. Como um alerta de emergência em nossos telefones, sei lá. Ou uma sirene de tornado, algo assim. A voz no alto-falante soou novamente pela loja. Não fique ao ar livre. Não se torne visível. Isso inclui câmeras de segurança. Vá para um local que não seja visível para nenhuma câmera. Eu fiz uma careta. O que isso tem a ver com tornados? Uma sensação de mal-estar me atingiu na boca do estômago. Olhei para cima e vi vários globos pretos descendo do teto, escondendo as câmeras lá dentro. Eu acho que devemos ouvi-los e sair de vista, sussurrei. Eu agarrei a mão de Jackson. Daniel pegou Tucker e corremos para o corredor central. A loja era uma visão assustadora. Carrinhos de compras abandonados, tortos no corredor, cheios de tudo, de tortas a pilhas e plantas. Passos ecoaram pela loja de pessoas invisíveis, enquanto encontravam seus novos esconderijos. Nós 4 nos agachamos no chão, ao lado de alguns coelhinhos da Páscoa de aparência demente. Eu tô com fome, lamentou Jackson. Shh, fica quieto. Mamãe,
Eu peguei um saco de ovos de chocolate coloridos e o abri. Aqui, doce, feliz? Eu sussurrei, empurrando-os em suas mãos. Então, me encostei nas prateleiras de metal, ofegante. Mas não tive muito tempo para descansar. Um gemido mecânico no alto, e então a voz veio pelos alto-falantes novamente. Mantenha-se longe dos corredores com alimentos. Se você tiver comida com você, deixa e vá para um novo esconderijo. Se você tiver alguma ferida aberta, cubra com roupas. O que? Que merda era essa? Isso não tinha nada a ver com se manter seguro em um tornado. A gente tem que correr. Daniel sussurrou para mim, começando a se levantar. Mas o tornado? Eu não acho que é um tornado. Escuta, tá ouvindo algum vento? Eu tentei, mas tudo que ouvi foi o silêncio. Nenhum vento uivante, nenhum solo tremendo, nenhum projétil ressoando contra o teto de metal. Talvez ainda esteja vindo. Eu sei que o que eles estão dizendo não faz sentido, mas sair de casa... Nós precisamos sair daqui. Agora. Ele agarrou a mão de Jackson enquanto segurava Tucker em seus braços. Vamos. Daniel, eu não acho que seja uma boa ideia. Sussurrei. Mas as próximas palavras do interfone mudaram a minha mente. Assuma uma posição fetal e coloque as mãos na cabeça. Feche os olhos e não os abra por nenhum motivo. Vamos. Nós começamos a correr e passamos pelo corredor central. As câmeras que se danem. A porta da frente apareceu diante de nós, um pequeno retângulo preto aparecendo à distância. E quando nos aproximamos, vi que Daniel estava certo. Havia uma árvore no limite do estacionamento sob um poste de luz. Estava perfeitamente imóvel. Continuamos correndo, passando pela área de roupas, pelos lanches enfileirados nas filas do caixa. Corri em direção às portas de vidro deslizantes o mais rápido que minhas pernas me permitiram. Quase lá. Quase lá. As portas não abriram. Não. Daniel bateu seu corpo contra a porta. Ele chacoalhava embaixo dele. Eu tentei apertar meus dedos no espaço entre eles para tentar separá-los. Eles não se mexeram. Eles trancaram a gente aqui. Eu sussurrei. Eu quero ir para casa, disse Jackson. Tucker também estava começando a se agitar, fazendo pequenos barulhos como se estivesse prestes a começar a chorar. Eu me virei. E foi quando eu o vi. Um funcionário do Walmart. Ele estava sentado no chão no final de um dos corredores do caixa, de costas para nós, vestindo o familiar colete azul com uma estrela dourada. Ei, deixa a gente sair. Ele não respondeu. Ouviu? Eu não me importo se tem a porra de um tornado. Destranca essa merda e deixa a gente sair. Mais uma vez, ele não disse nada. Mas no silêncio, eu podia ouvir algo. Um som úmido e estalante. Olhei para o homem, ligeiramente curvado, ainda de costas para mim. Ele estava comendo alguma coisa. O alto-falante estalou para a vida. Atenção, por favor, não fale com nenhum funcionário do Walmart. O meu sangue gelou. O som de estalo parou. E então, lentamente, o homem começou a se levantar. Ele colocou as palmas das mãos na esteira e empurrou para cima. E pude ver que estavam manchadas de sangue. Eu recuei, mas minhas pernas pareciam estar se movendo através de um barril de mel. Não. Dedos se fecharam em volta do meu braço e puxaram. Vamos! Daniel gritou. Eu corri atrás dele, entrando mais fundo na loja. Tucker olhou para mim por cima do ombro e Jackson correu o mais rápido que seus pezinhos permitiam. Eu estava vagamente ciente do som atrás de mim, mas não ousei olhar para trás. Daniel correu para a área de roupas e eu cambaleei, desviando de prateleiras circulares de camisetas e vitrines de madeira com roupas de bebê. Ele derrapou até parar e mergulhou na área do provador. Aqui, ele sussurrou, apontando para uma das cabines. Entramos e trancamos a porta. Papai, Jackson começou. Escuta bem, eu disse, agachando-me na sua altura. Você tem que ficar absolutamente em silêncio. Não diga uma palavra, ok? Jackson olhou para mim
E então para Daniel. Então eles acenaram com a cabeça e se sentaram no chão. Eu vou tentar ligar para a polícia. Daniel sussurrou, transferindo Tucker para mim e pegando seu telefone. Ele digitou na tela. Então franziu a testa. O quê? Nós não... Parece que tá sem sinal. Eu não... Ouvimos um barulho. Agarrei Jackson e puxei-o para longe da porta. Nós 4 nos aconchegamos no canto. Eu prendi a respiração e houve um baque. Sob a fresta da porta, pés de homens com sapatos pretos. Eles lentamente deram um passo à frente, mas para dentro. Não se mexe. Eu sussurrei, segurando Jackson. O homem deu mais um passo. Não faça barulho. Não se mova. Não. Tucker soltou um grito suave. O homem parou. Seus pés viraram apontando para nós. Não. Não. Tucker soltou outro grito, mais alto dessa vez. Minhas unhas cravaram na mão de Daniel. Não. Uma mão apareceu. Lentamente pressionou contra o chão, manchado de sangue. E então seus joelhos apareceram, enquanto ele se abaixava até a abertura. Não, ele poderia caber embaixo. A lacuna não era pequena, era como a porta de um banheiro. Se ele se achatar contra o chão, há uma chance de que ele caiba. Eu assisti com horror quando sua barriga apareceu. Seu colete azul do Walmart, enquanto ele abaixava o corpo até o chão. Então, ele empurrou o braço sob a abertura e cegamente varreu o chão. Como se sentisse a gente. É isso, nós vamos morrer. E então, ele abaixou a cabeça e o rosto dele. Meu Deus, havia algo terrivelmente errado com o seu rosto. Ele sorriu para nós com um sorriso incrivelmente largo, exibindo dentes manchados de sangue. Sua pele era tão pálida que era quase azul, e seus olhos eram de um branco leitoso, sem pupilas ou íris. Eu abri a boca para gritar. Atenção, clientes. A voz começou acima. Não, 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 não. Por favor, vão até a frente da loja e façam suas compras finais. Estaremos fechando a loja em 10 minutos. O quê? E então, antes que eu pudesse reagir, algo invisível tirou o homem de vista. Seguiu-se um estranho som arrastado, como se alguém estivesse arrastando o seu corpo para fora da área. Olhei para a porta, tremendo enquanto os gritos de Tucker ressoavam em meus ouvidos. Mas ele não voltou. E em 10 minutos, o burburinho usual do Walmart voltou. Vozes, passos, rodas de carrinhos de compra rolando pelo chão. Tremendo, eu finalmente levantei e destranquei a porta. A loja parecia completamente normal. As pessoas faziam fila nas caixas, colocando suas mercadorias nas esteiras rolantes. Os funcionários digitalizavam etiquetas e imprimiam recibos. As pessoas caminhavam em direção às portas de vidro e, quando o faziam, elas se abriam. Enquanto caminhávamos lentamente em direção à saída, avistei o homem mais velho que nos alertou sobre o tornado antes. O que foi isso? Eu perguntei, incapaz de evitar que minha voz tremesse. Ele encolheu os ombros. Acho que o tornado não nos alcançou. Que sorte a nossa, não? Dando-nos um sorriso, ele desapareceu pelas portas de vidro e pela noite. O humano em cima da minha cama. Eu sou um monstro profissional, não como os humanos que se vestem como nós e tentam nos imitar durante o Halloween ou festas à fantasia. Não, eu nasci nos cantos mais profundos e escuros dos seus pesadelos. Aqueles que você teme estarem olhando para você no escuro. Algumas noites atrás, fui designado para a casa de uma garotinha. Eu tinha lido o arquivo dela de antemão. 7 anos, sem irmãos, morava sozinha com o pai e mais ninguém. O nome dela era Molly.
Morria de medo dos trovões. Bastante fácil. Acabo com ela e talvez eu consiga um aumento de salário. Coloquei-me em posição na terça-feira à noite, deslizando pela janela e debaixo da cama, silencioso como uma cobra. Eu lambia a escuridão. Eu mal podia esperar pela hora de dormir. A porta se abriu com um rangido e a luz invadiu o quarto. Ouvi um tímido "Boa noite, papai", seguido de um rugido raivoso que me sacudiu até os ossos gelatinosos. Molly subiu na cama e senti seu coração assustado bater 60 vezes mais rápido do que o de um camundongo. Sua respiração parecia difícil e curta, e ela se enrolou como uma bola sob as cobertas. O sangue encharcou seus lençóis e debaixo da cama, onde me escondi. Era estranho. Eu ainda nem tinha começado. E de repente, percebi que me sentia mal por ela. "Ei", eu disse, tentando usar um tom correto para não a assustar. Molly estremeceu acordada. Ela espiou embaixo da cama. "Quem tá aí?" Sua voz era pequena, um pequeno eco em seu quarto. "Eu sou o monstro debaixo da sua cama." Meu coração batia tão rápido quanto o dela. Eu nunca fiz isso antes. "Pode dizer, o que tem de errado?" Molly desceu ao meu lado e pude vê-la mais claramente ao luar. Seu corpo de 7 anos estava cheio de cicatrizes, cicatrizes que nunca deveriam estar em uma criança. Seus olhos estavam quebrados, ocos. Tinha visto todos os horrores do mundo e não podia suportar mais. "Não. Eu tentei falar, e então comecei a chorar. Em meus anos no ramo, nunca vi uma criança assim. Eu podia ouvir o pai na sala ao lado, rugindo e gritando palavrões que nenhuma criança deve ouvir. Molly abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas então os rugidos ficaram cada vez mais altos, bem fora do quarto dela. "Com quem você tá falando?" A porta voou das dobradiças, revelando o verdadeiro monstro. Ele se virou, me encontrou e gritou de novo. "Você!" Molly se encolheu contra a cama. Engoli em seco, mas não tive medo. Eu me levantei para encará-lo. A escuridão saltou ao meu redor e o fogo queimou meus olhos. Eu sibilei, balançando, olhando para sua alma. O homem engoliu em seco. Seu rosto empalideceu. Sua coragem murchou. "Você não vai machucar essa garota", eu disse a ele. "Nunca mais." Então, eu a peguei pela mão e mergulhei nos pesadelos onde eu pertenço e onde ela sempre estará, segura, comigo. E contando. Eu menti sobre quantos eu já tinha pegado desde meus tempos de faculdade, mas Tom me fez sentir seguro o suficiente para revelar a verdade. Tudo sobre nosso relacionamento era perfeito. Literalmente perfeito, pelo menos até aquele ponto. Boa química, senso de humor semelhantes, uma diferença nos valores fundamentais, com certeza, mas além disso, era tudo tranquilo. E eu sou um idiota do caralho. Droga. A notícia atingiu Tom com força. Lá estávamos nós, sentados um de frente para o outro na sala de jantar, quando ele literalmente congelou, com uma enorme almôndega pela metade dentro da boca. Sem dúvida, ele estava pensando. 16. A pessoa com quem eu estava já tinha pegado 16. Havia uma tensão imediata no ar. Sempre que ele perguntava por que eu não esticava muito o assunto, simplesmente dizia, sei lá, porque eu quis. Primeiro, o arregalar dos olhos. Depois, o pigarro desajeitado na garganta. Você poderia literalmente ver a sua atração por mim morrer em tempo real. Ele agiu como se tudo estivesse bem. Disse, tá, esquece que eu mencionei isso. Mas, 5 minutos de silêncio desconfortável depois, ele pediu licença para ir ao banheiro. Eu revirei os olhos, já ciente de onde isso estava indo. Sequei o queixo com um guardanapo
Me levantei devagar e fui até os fundos da casa, onde Tom lutava para abrir a pesada porta de madeira. Essa maldita coisa sempre emperrava quando fazia frio lá fora. Perguntei se estava tudo bem. Ele se virou e forçou um sorriso. A mão direita, escondida atrás das costas, que estava pressionada contra a parede. Eu peguei um vislumbre da tela, no entanto. Ele já estava ligando para a polícia. Uma lâmina escorregou da minha manga da mesma forma que os mágicos empunham um baralho de cartas. Em um piscar de olhos, passou pela garganta de Tom. Então, filetes de sangue escorreram por seu pescoço, desaparecendo sob a gola da camisa jeans que comprei para ele no Natal. Que desperdício de dinheiro. Usei seu ombro para limpar a lâmina, enquanto ele deslizava em direção ao chão, gorgolejando. Então, eu suspirei. Agora, são 17. O novo namorado da mamãe. Eu tinha cerca de 12 anos quando a minha mãe arrumou um novo namorado. Para ser honesto, ele era um idiota, e eu o odiava desde o primeiro dia. Ele era rude e, no geral, ele era um pedaço de merda. Quando ele estava em nossa casa, eu ficava trancado no quarto o dia inteiro, enquanto eles ficavam na cozinha ou no outro quarto. Então, ele foi morar conosco. Não foi inesperado, mas eu ainda não conseguia acreditar. Eu queria ir embora, ou melhor, queria que ele fosse embora. Aquele maldito idiota. Ele não trabalhava, então, quando minha mãe estava fora do trabalho, ele sempre me batia e depois me trancava no quarto. Ele não me deixava sair. Eu tinha que ficar lá sem comida nem água até a minha mãe chegar em casa. Eu não podia contar a ela, pois o namorado dela não permitia. Ele me disse que me mataria se eu dissesse uma palavra a ela. Um dia, porém, minha mãe o encontrou no sótão, pendurado em uma corda. Ele estava morto. Ela não podia acreditar que ele havia cometido suicídio. Tive sorte que eles o enterraram sem mais investigações. Caso contrário, eles teriam encontrado o cianeto em seu corpo. Aquele filho da puta me usou como um escravo e queria que eu fizesse um café para ele. Então, eu fiz isso. Fiz o café dele com um ingrediente a mais. Foi tão fácil matá-lo. Foi muito mais difícil arrastar o seu cadáver para o sótão e enforcá-lo. Mas pelo menos ele estava morto. E eu estava morando sozinho com a minha mãe novamente. Nascimento. Tudo bem, Sra. Anderson. Empurra. As unhas de Kelly cravaram na pele de Paul quando ela soltou um grito e empurrou, como haviam dito a ela em suas aulas de pré-natal. Ela mal conseguia ver o topo da cabeça do Dr. Daniels aparecendo entre suas pernas. Exausta por outra contração aparentemente mal sucedida, ela perguntou fracamente: "Já viu a cabeça?" O médico fez que não. "Tá, não vai demorar muito agora." Sua chegada ao hospital foi tão apressada, tão promissora, que não tiveram tempo de fazer um check-up completo nem de aplicar uma epidural. Agora que estava se arrastando, ela gostaria que tivessem. 1 minuto de diferença. 10 centímetros de dilatação. Porque a cabeça do bebê ainda não estava visível era um mistério. Ela sentiu o aperto se fechando novamente. Ela mal teve tempo de respirar. "Tira ele de mim!" "Tudo bem, Sra. Anderson. Empurra. Dê tudo que você tem", disse o médico. O coro de enfermeiras repetia "empurra, empurra", quase cantando para encorajá-la. Ela empurrou novamente, desejando poder desenvolver telecinese para ajudar, mas nada. A contração chegou ao fim. O médico balançou a cabeça, sem resultado. Talvez xingar ajudasse. Ela não queria que a primeira palavra que seu filho ouvisse fosse desagradável. Mas, tempos desesperados, outra contração veio e ela começou a gritar novamente. Dessa vez, ela sentiu algo se movendo e um alívio súbito, embora de curta duração. Ela ouviu um barulho ao pé de sua cama, como uma pilha de gravetos caídos no chão.
Ela esticou o pescoço para olhar, apenas para descobrir que os médicos e enfermeiras haviam ficado quietos. Suas expressões variavam de confusão a terror. O próprio médico parecia congelado no lugar, segurando algo branco em suas mãos que Kelly não conseguia identificar. Ela tirou os pés das restrições. O que é? O que aconteceu? Por que ela não conseguia ouvir o choro de seu bebê? Quando ela se mexeu para se sentar, o corpo exausto e as costas doendo, ela viu o que havia feito o barulho. Havia uma pilha de pequenos ossos na frente do médico. Kelly olhou em descrença confusa. Ossos. Uma porção de ossos. Eles eram pequenos e irregulares, não lisos como você esperaria que os ossos fossem, apenas pequenos amassados neles, quase como se eles foram mastigados. O Dr. Daniels deixou cair o fêmur que estava segurando. Seu olhar horrorizado mudou dos ossos para Kelly e de Kelly para sua barriga. Ele deu um passo para trás. Em algum lugar, lá no fundo, Kelly sentiu algo se mexer. Os melões da vovó. Mamãe e papai estão sempre brigando, por isso eu passo muito tempo na casa da vovó. Ela mora na mesma rua, então, às vezes, eu simplesmente ando até lá sozinha. Mesmo tendo apenas 7 anos. A vovó ficou doente alguns anos atrás, então ela não faz mais biscoitos para mim, mas ela tem uma boa cama na sala e nós assistimos desenhos animados até que a mamãe ou o papai venham me levar de volta para casa. Não sei por que brigam tanto. Papai diz que a mamãe é uma puta. Eu não tenho muita certeza do que isso significa, mas sempre que ela chega tarde em casa, ele grita: "Você provavelmente estava chupando um pau de novo, não é, sua puta?" A mamãe diz que papai é um bêbado. Eu sei o que isso significa. O hálito dele sempre cheira mal e ele fala engraçado e alto. Ela grita de volta: "Você entornou essa garrafa inteira, não é, seu bêbado de merda? Isso era meu." Todas as noites é praticamente o mesmo. Papai chega em casa da fábrica por volta das 5 e começa a beber de uma garrafa de plástico que cheira como o que a vovó coloca nos cortes e arranhões que eu encontro às vezes. A mamãe vai para o trabalho na mesma hora. Eles ainda não me contaram qual é o trabalho dela, mas deve ter algo a ver com arte, porque ela está sempre coberta de purpurina quando chega em casa. Quando a mamãe volta, eles brigam. Eu só queria que um deles fosse legal comigo, como a vovó. Às vezes, eles tentam, mas depois acabam ficando bravos de novo e eu apanho. É quando saio pela janela e vou para casa da vovó. A última vez que fui à casa da vovó, ela agiu um pouco diferente. Em vez de assistir a desenhos animados, ela disse que queria me ensinar algo antes de ir embora. Ela me disse: "Minha família tem um poder e eu quero que você aprenda. Eu ia deixá-lo morrer comigo, mas acho que você precisa dele." A princípio, pensei que ela estava apenas sendo boba, mas ela me disse para pegar um melão na cozinha. Coloquei na mesinha de centro para ela e ela olhou bem para ele e então explodiu. Foi a coisa mais legal que eu já vi. Ela me fez limpar tudo e depois pegar outro melão. "Agora é a sua vez", ela disse. "Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum", eu disse a ela. "Se você se concentrar e imaginar isso acontecendo, então acontecerá", ela prometeu. Eu olhei, assim como ela, e fingi na minha cabeça que explodia por toda a mesa. E de repente, pum! Tripas de melão em todos os lugares. "Eu tenho um superpoder", eu gritei. Essa noite, acordei com a mamãe e o papai gritando de novo. Ouvi um estrondo, então fui verificar se quebraram alguns dos meus brinquedos. Papai me agarrou quando me viu e me jogou do outro lado da sala enquanto a mamãe ria. Foi quando entendi por que a vovó me mostrou seu poder. As cabeças da mamãe e do papai pareciam muito com melões. Eu encarei, bem sério, e apenas imaginei.
ela se filma comendo. Eu juro, tudo começou inocentemente. Minha esposa, Carol, e eu passamos por momentos difíceis devido à pandemia. Ela foi demitida de seu emprego e minhas horas foram reduzidas porque nossos clientes sequer tinham dinheiro para gastar nos últimos 2 anos. Tínhamos uma criança pequena, Maria, e um gato para alimentar. Além de nós mesmos, claro. Estava consumindo nossas economias. Não queríamos ficar sem casa. Ficamos apavorados. Uma noite, enquanto estávamos sentados em casa, enquanto ainda tínhamos, eu pensei, brincamos sobre criar um OnlyFans. Brincamos um pouco com a ideia e eventualmente seu rosto ficou mais sério e ela começou a falar em números. Eu amava a Carol, confiava nela e, honestamente, poderíamos usar o dinheiro. Conversamos por mais um tempo sobre isso, quais eram nossos limites, concordamos que não seria nada totalmente obsceno ou erótico, e ela sugeriu a ideia de comer na frente de uma câmera. Aparentemente, é uma coisa que as pessoas gostam de ver. Tanto faz, eu acho. Só concordei. Parecia bastante inofensivo. Instalamos uma câmera em nosso escritório ao lado, de frente para a mesa. Todas as noites, ela pedia comida para viagem e comia lá durante as filmagens. Ela postava em qualquer lugar online. As coisas continuaram normalmente assim por alguns meses. Ela pedia sua própria comida, se enfiava em outro quarto enquanto comíamos na mesa de jantar. Admito que o dinheiro era bom o suficiente para realmente superar o que ela faria de um trabalho normal. Carol começou a se filmar uma vez por dia, um dia no almoço e outro dia no jantar. Claro que ela ganhou algum peso, mas, enfim, eu não sou um excelente exemplo de saúde vigorosa. Com o passar das semanas, ela passava cada vez mais tempo filmando esses vídeos de comida. Pagamos o restante do nosso empréstimo para o carro, colocamos um bom pedaço em nossa hipoteca, conseguimos iniciar um fundo de faculdade para Maria. Nossa conta poupança parecia mais saudável do que nunca. Sua saúde, no entanto, não parecia muito boa. Ela começou a perder o fôlego mais rápido do que o normal. Eventualmente, ela parou de vir em nossas caminhadas familiares no parque. Não era grande coisa, apenas algumas vezes por semana íamos esticar as pernas. Depois de um tempo, ela disse que preferia ficar em casa por enquanto. Nesse ponto, eu comecei a ficar um pouco mais preocupado. Nenhuma quantia de dinheiro vale a pena jogar fora a sua saúde, mesmo que nosso seguro cubra o que quer que aconteça. Lembro-me de ter falado com ela sobre isso, que talvez ela devesse desacelerar o seu projeto e talvez até cortá-lo completamente. Ela ficou furiosa comigo, chorou, perguntou se eu ainda a amava. Claro que eu disse que sim. Claro que eu disse que sim. Eu amava. Ela era o amor da minha vida. Ela nos deu a nossa linda filha. Eu cedi e apenas implorei a ela para ter cuidado. Com o passar dos meses, havíamos cada vez menos. Ela colocou uma televisão no escritório. Ela conseguiu uma cadeira maior e mais confortável para se sentar. Ela ganhou tanto peso em meio ano que não pensei que fosse possível e sabia com certeza que não era saudável. Ela estava tendo problemas para ficar de pé sem ajuda e parecia que ela quase não passaria pela porta do escritório se tentasse. Eu confrontei Carol mais uma vez sobre isso e juro que nunca vi minha esposa ficar tão furiosa. Ela estava com o rosto vermelho enquanto acenava com a mão pela casa. Fica fora das minhas coisas. Essa casa inteira e você estão sendo pagos pelo meu trabalho. Se você não me apoiar aqui, eu vou encontrar alguém que apoie. Nossa filha espiou e começou a chorar. Era horrível vê-la assim, mas eu não podia discutir com ela. Ela nos apoiou até aqui. Comecei a levar as refeições para ela, tudo que ela pedia. Ela pegava a comida e me encarava até que eu saísse da sala novamente. Quaisquer outras tentativas que fiz para fazê-la enxergar o absurdo foram recebidas com ameaças de divórcio, de levar as crianças, de destruir a minha vida. Acho que me justifiquei por fazer parte disso. Pelo menos o resto de nós estava confortável. Dinheiro não era mais um problema para nós e aquele pesadelo em particular não é um que eu queria revisitar. Eu costumava pensar que os problemas financeiros eram o pior tipo de pesadelo que já enfrentaria e, honestamente,
Eles ainda estão lá em cima. Um ano se passou, seu humor piorou cada vez mais e Carol ficou cada vez mais obcecada por seus seguidores. Nunca pensei que descreveria minha esposa como monstruosa, mas quase parecia que seus membros haviam começado a encolher. Seus braços e pernas pareciam anexos finos e inúteis à sua massa. Seu pescoço engordou a ponto de parecer que sua cabeça estava presa diretamente ao seu torso maciço. Sua boca parecia muito mais larga do que antes e ela quase sempre suava. Ela começou a gritar comigo por mais comida, sempre mais. Ela chorava se não conseguisse. Eu não queria que ela sofresse. Eu nunca quis que ela sofresse. O nosso gato desapareceu há um mês. Aconteceu numa noite em que levei Maria ao parquinho. Carol me mandou uma mensagem. Eu tô com fome. Traz algo. Agora. Mandei uma mensagem de volta dizendo que estávamos no parque. Não demoraríamos mais que meia hora. Eu estou faminta. Voltamos com algumas pizzas grandes para ela. O nosso gato é um pouco tímido, então só percebi muito tarde naquele dia que ele se foi. Deus, eu apenas presumi que havíamos deixado uma janela aberta ou algo assim. Eu jurei que estava louco. Os membros de Carol realmente pareciam estar ficando mais curtos, recuando dentro dela. Ela não se parecia com minha esposa. Talvez não fosse minha esposa. Na semana seguinte, eu estava olhando nossas contas pela primeira vez em algum tempo. Seus depósitos haviam parado há um mês. Ela não ouviu nada do que eu disse. Eu disse a ela que precisava ver um médico. Ela não conseguia nem se levantar. Comecei a reduzir a quantidade de comida que trazia para ela, mas isso não parecia interromper o seu crescimento, que agora era perceptível que era diariamente. Tudo o que fez foi enfurecê-la. Ela ficava vermelha, o rosto contorcido e enrosnado, saliva voando de sua boca larga. Ela apontava um braço enrugado e atrofiado e gritava palavrões. Seus olhos redondos e cheios de fúria, embutidos em sua cabeça enorme. Seu cabelo começou a cair. Eu estava tão fodidamente apavorado. Não podia entrar e alimentá-la naquele último dia. Eu podia ouvi-la gritando. Então, ela chamou nossa filha. Maria entrou e não saiu. Eu fiquei preocupado. Eu abri a porta. Eu vi o pé de Maria na base do monstro que era minha esposa. Ela comeu a nossa filha. Meu Deus, ela comeu. Quando vi, não consegui me mexer pelo que pareceram horas, mas sei que não foi. O monstro viu meu olhar de horror. Eu não sei o que aconteceu. Vi o monstro se mexer pela primeira vez desde que consumiu a minha mulher há não sei quantos meses. Ele se ergueu, quase parecia deslizar, se arrastar em direção à porta. Não cabia sob o batente. Pressionou com força contra ele e, meu Deus, eu não conseguia me mexer. O batente da porta do escritório começou a ranger horrivelmente e a se projetar para fora antes que eu acordasse. Corri, entrei no carro e dirigi. Eu estou fora agora e tenho medo que a fome dela nunca passe. Como sair impune de um homicídio. Os 3 amigos entregaram dinheiro a Carlos e o mandaram buscar mais bebidas. As provas tinham acabado e estavam tendo um último viva nos dormitórios antes de ir para casa no verão. Eles beberam o que restava, uma garrafa quase vazia de rum com especiarias Ron Diaz e as últimas 3 cervejas de um engradado de Budweiser. Em cima de uma mesa velha, um notebook exibia um episódio de Sexta Maldita. Era um bom ruído de fundo e desencadeou uma conversa. Como você escaparia de um assassinato? Elias perguntou a seus 2 amigos. Hipoteticamente, se você tivesse que fazer. Sérgio respondeu primeiro. É só afogar. Porque como eles podem provar que você os afogou e que não foi apenas um acidente? E você, Júlio? Júlio tomou um gole e virou o resto da cerveja. Ele estava bebendo rápido demais.
Sua namorada de 5 anos havia terminado com ele e havia rumores infundados de que ela o estava traindo com Carlos. Bom, primeiro eu roubaria a carteira dele. Em seguida, no seu computador pessoal, eu pesquisaria o alvejante elimina o sangue ou o fogo elimina as evidências. Depois disso, eu encontraria a senhora mais velha a uma curta distância que mora sozinha. Em uma noite em que ele não tivesse álibi, como quando ele estava, sozinho estudando para as provas finais, eu invadiria a casa daquela velha. Eu me certificaria de que estava quieto, mas também uma invasão óbvia. Seria tarde, então ela estaria dormindo. O que você faz é estrangular a velhinha com qualquer fio elétrico da casa para que eles não possam rastreá-lo até você. Assim que ela estiver morta, você vai até a cozinha, pega uma faca e a esfaqueia bastante. Torna tudo horrível. Quando você está prestes a sair, você coloca a carteira roubada em algum lugar fora de vista perto da morta. Debaixo da cama é bom. Então, você sai. Um vizinho provavelmente vai notar no dia seguinte e a polícia vai entrar e encontrar o corpo. As taxas de resolução de homicídios não são grandes hoje em dia. Em alguns lugares mal chega a 50%. É como lançar uma moeda. Então, os policiais realmente querem resolver assassinatos. Eles vão revirar aquele lugar e logo encontrarão a carteira. A sua arma fumegante. Eles vão colocar aquele cara na delegacia em 20 minutos para interrogá-lo. E aqui está a melhor parte. Ele não vai saber por que o estão questionando. E quando revelarem que acham que ele assassinou alguém, vai ficar nervoso. Muito nervoso. O que para a polícia o fará parecer culpado. Eles vão conseguir um mandado, vasculharão o seu laptop e encontrarão as pesquisas incriminatórias. Ele vai ser cobrado e não vai saber explicar. Nenhum júri vai acreditar nele. E por causa da brutalidade do assassinato, ele receberá a pena de morte. E o Estado vai matá-lo. Bom, é assim que eu mataria alguém. A porta se abriu e Carlos entrou na sala de mãos vazias. Onde é que está a bebida? Elias perguntou. Não consegui comprar. Por que não? Perguntaram se eu era maior de idade e, eu não consegui encontrar a minha carteira. Dia 1. Tínhamos acabado de abrir nossos livros no capítulo 8 quando os alarmes soaram no alto. Uma luz estroboscópica vermelha girou pela porta enquanto ripas de metal deslizavam pela parede para nos selar. Os outros começaram a se mexer e entrar em pânico em suas mesas. Agora, rápido! Turma, olha, eu tenho certeza que tá tudo bem. Provavelmente é apenas um teste. O Sr. Jonas levantou as mãos em uma tentativa de acalmar a multidão. Quando ele estava prestes a abrir a boca, Eva veio pelo interfone. Contágio de nível 3 localizado no quadrante sul do campus. O protocolo de bloqueio já está em vigor. O protocolo de isolamento já está em vigor. Ah, não. O professor, de repente, parecia pálido e um pouco em pânico. Dia 3. Deslizei minha torre pelo tabuleiro de xadrez para alcançar o bispo de Patrícia. Ela mostrou a língua em desafio enquanto eu a removia do tabuleiro. Eu sorri e então enfiei outro biscoito salgado na minha boca. O Sr. Jonas disse que não devíamos ficar aqui muito mais tempo. Provavelmente estava demorando um pouco para a vigilância sanitária colocar em quarentena e erradicar o contágio. Ele disse que deve ser um vírus muito desagradável se eles estão nos mantendo trancados em nossas salas de aula. Temos lanches o suficiente para mais um dia. Tem sido difícil racionar adequadamente quando tudo que você tem são biscoitos, doces e queijo em spray enlatado. No geral, porém, mantivemos nossas esperanças. O que era tudo o que podíamos realmente fazer. Permanecer positivo. Por enquanto. Dia 5. A sala estava começando a cheirar mal. Designamos alguns baldes no canto como banheiros e eles estavam meio cheios e além de podres. Ficamos sem comida ontem à noite. Meu estômago roncou de fome, mas fiz o possível para ignorá-lo. Não estava mais com vontade de jogar xadrez ou ler, apenas cochilei na minha mesa o máximo possível para passar o tempo. Eu esperava que, a qualquer momento, eu fosse acordado com as portas se abrindo para poder ir para casa. Eu sentia falta dos meus pais. O Sr. Jonas
também estava perdendo a compostura. Ele estava bem organizado até esse ponto e garantindo que todos estivéssemos calmos, mas seus olhos pareciam um pouco selvagens agora. E ele continuou andando pela sala, falando sozinho. Algumas vezes eu o ouvi xingando baixinho e depois recitando orações. Eu realmente espero que a gente saia daqui logo. Dia 8. Um som forte vindo do outro lado da sala me tirou dos meus sonhos. Fiquei parado para parecer adormecido, mas apertei os olhos apenas o suficiente para ver o professor de biologia bater uma cadeira contra a porta de aço repetidas vezes. Ele estava realmente perdendo o controle. "Deixa a gente sair daqui!" O Sr. Jonas gritou enquanto jogava a cadeira para o lado. Eu não posso fazer isso, senhor. Um contágio de nível 3 foi detectado. Selamos a área afetada, mas vocês devem ficar isolados para sua segurança. A voz robótica zumbia nos alto-falantes. Ele gritou palavrões para a câmera no canto do teto. Alguns dos outros meninos também estavam ficando agressivos. Houve algumas brigas nas últimas manhãs. Além disso, algumas mãos indo para onde não deveriam ir, atrás das plantas falsas e equipamentos de laboratório. Parecia que estávamos evoluindo lentamente. Tornar-se um recinto de chimpanzés, como os que você veria no zoológico, mas apenas com mais fome. Precisávamos sair, ou algo terrível iria acontecer. Dia 10. Estávamos em uma dieta de água da torneira nos últimos 5 dias. Eu me sentia tonto toda vez que me levantava da minha mesa. A sala girava e eu quase desmaiava. Mantive o equilíbrio por pura força de vontade. Eu tinha um medo irracional de que, se desmaiasse, seria comido pelos meus colegas, como um bando de hienas em uma gazela, se banqueteando com meus intestinos enquanto eles se espalhavam pelo chão de ladrilhos. Soaria louco se eu dissesse isso em voz alta, mas quando olhei ao redor da sala e vi todos os rostos famintos, não achei que a ideia fosse exagerada afinal. O Sr. Jonas não disse uma palavra em mais de 12 horas. Ele está sentado em sua mesa, esculpindo algo na superfície com um estilete. Pela primeira vez hoje, pensei que talvez não conseguíssemos sair dessa. Talvez todos nós fôssemos morrer nesta sala de aula. Eu baixei a cabeça e chorei. 13º dia. Sr. Jonas! Sr. Jonas! Sr. Jonas, para, por favor! Mika chorou. Você não tá vendo? Temos que fazer isso. Precisamos de comida. É o básico da sobrevivência. Quando a matilha tá sofrendo e a comida fica escassa, eles atacam o seu membro mais fraco. É biologia simples. Sobrevivência do mais forte. O Sr. Jonas estava com as mãos em volta do pescoço de Trevor, apertando com tanta força que os olhos do menino estavam prestes a saltar de seu crânio. Trevor lutou embaixo dele, mas era frágil e terrivelmente pequeno para sua idade. Mika pegou um becker grande da mesa e ergueu, bem acima de sua cabeça. Sr. Jonas, para, agora! Não me obriga a fazer isso! Mas o professor se foi há muito tempo. Seus olhos brilhavam de alegria enquanto a baba escorria de seu queixo de tanto salivar ao pensar em uma refeição. Eu pulei de pé quando Mika baixou o becker o mais forte que pôde na cabeça do Sr. Jonas. Ele quebrou em pedaços com um impacto, derrubando o professor. Ajudei Mika a empurrá-lo para longe de Trevor. O pobre garoto estava ofegante e assustado enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você tá bem. Tá tudo bem, respira devagar. Você tá bem. Tá tudo bem, respira devagar. Mika deu um tapinha nas costas do garoto, tentando acalmá-lo enquanto ele chorava. De repente, houve um berro como um grito de guerra e o Sr. Jonas nasceu no ar. Ele saltou sobre uma mesa e se chocou contra Mika. Os dois se esparramaram sobre o chão. Mika resistiu, mas o Sr. Jonas acabou por cima e começou a atirar o cotovelo violentamente no rosto de Mika, fazendo com que o sangue espirrasse de seu nariz e boca. A estática encheu a minha mente. Eu não pensei, apenas reagi.
Me abaixei e peguei um pedaço de vidro do copo quebrado. Agarrei o cabelo desgrenhado do Sr. Jonas e o puxei para trás para estender o seu pescoço. Eu puxei o vidro através da carne de sua garganta o mais forte que pude. Eu nunca tinha visto tanto sangue antes. Derramou em uma cachoeira no peito de Micah. Jonas caiu para o lado mais uma vez. Dessa vez, para nunca mais levantar. Eu olhei para as minhas mãos encharcadas de sangue. Não sentia nada. Sem remorso, sem medo. Apenas estática. De repente, as ripas de metal se retraíram no teto e a porta se abriu. O protocolo de bloqueio foi suspenso. Por favor, continue com seus horários regulares. O protocolo de bloqueio foi suspenso. A sua alegre voz robótica parecia tão distante e deslocada agora. Os outros alunos se reuniram ao meu redor, apenas olhando para a poça de sangue. Acho que era a fome falando, mas uma parte de mim queria saber qual era o sabor. Acho que os outros também. Felizmente, antes que isso pudesse acontecer, um homem de terno entrou na sala de aula. Olá, turma. Seus dentes perfeitos brilhavam sob os LEDs. Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, uma equipe de adultos de macacão entrou na sala. Alguns começaram a tirar fotos de tudo. Outros começaram a limpar o Sr. Jonas. Um homem de cabelos grisalhos largou uma caixa grande na mesa do professor e a abriu. Ele então começou a jogar frutas frescas e barras de cereal para cada um dos alunos. Nós devoramos tudo o que ele nos deu. Comecei a me sentir mais eu mesmo depois de 2 bananas e 4 barras de cereal. Aquilo tinha o gosto de algo saído do paraíso. Uma doce salvação. O primeiro homem, com os dentes bonitos no terno caro, esperou até que todos tivéssemos terminado antes de se dirigir a nós novamente. Eu sei que foram longos 13 dias, pessoal. Agradeço a todos vocês que aguentaram. Eu alertei cada um de seus pais que vocês foram liberados para voltar para casa. A sala de aula explodiu em aplausos quando todos nos abraçamos. Até Micah, coberto de sangue, dançou animadamente. Vocês todos poderão ir para casa em breve, mas primeiro eu só preciso conversar um pouco com cada um de vocês antes de irem. Eu vou estar no consultório do conselheiro e o Sr. Moisés aqui vai descer um a um para dar um breve depoimento sobre o que aconteceu aqui durante o isolamento. Todos nós concordamos com a cabeça. Qualquer coisa para sair daqui. Todos nós concordamos com a cabeça. Qualquer coisa para sair daqui. O Sr. Moisés, o homem de cabelos grisalhos, nos levou um a um e nós derramamos nossas entranhas para o homem de dentes bonitos. Quando contei a minha história sobre como tinha acontecido, ainda me sentia entorpecido. Mesmo ao descrever como matei o Sr. Jonas, simplesmente não senti nada. Não foi até chegar em casa naquela noite que desabei e chorei. Uma vez nos braços da minha mãe, eu chorei e chorei até não poder mais. Então eu comi mais comida do que nunca. Enfiei macarrão goela abaixo até achar que meu estômago ia estourar. Foi uma sensação boa. Estar cheio. Ser humano de novo. Anos depois, enquanto eu estava na universidade, um denunciante vazou que o que havíamos sofrido na escola era um encobrimento do governo para um experimento ultra-secreto. Não houve vírus, nem contágio. Começou como um experimento para testar o sistema de inteligência artificial que eles tinham na escola. Mas então se transformou em um experimento social para ver quanto tempo duraríamos antes que alguém fosse assassinado ou gravemente ferido. Para testar os limites da civilidade e do caráter moral sob imensa pressão. Apenas no caso de haver um problema real com o código na inteligência artificial, e esse cenário se tornou realidade em outro lugar. Quando eu matei o Sr. Jonas, isso encerrou o experimento. A notícia me deixou mal do estômago, fiquei com raiva e nojo por semanas. Eu estava bem com isso agora. Sabe, Trevor podia ser pequeno,
talvez o membro mais fraco do bando, mas ele também era um gênio. Com sua experiência em programação, conseguimos localizar o Sr. Dentes e Terno Caro e o Sr. Moisés. Já se passaram 6 dias e toda vez que eles gritam e batem na porta com uma cadeira, eu não consigo deixar de sorrir. É um pequeno experimento que alguns de nós estamos conduzindo. Terminará quando alguém for assassinado ou gravemente ferido. Talvez. Apenas talvez.